Falta meia hora para a violinista Nadia Salerno-Sonnenberg apresentar o concerto para violino de Brahms. Daqui a pouco, você vai ver o que a mente de Nadia tem de fazer para interpretar uma obra-prima da música. A mente deste rapaz, Noel, está no outro extremo. Ele é superdotado para a música. Repete de ouvido qualquer melodia. Mas, ao contrário de Nadia, toca sem emoção, como uma máquina. Neste programa, vamos conhecer o grave problema mental de Noel, o autismo. Os cientistas já conseguem ver a cores como as operações mentais acontecem. Veremos como a cada pensamento muda a atividade elétrica do cérebro. Você vai ver como o inconsciente, descoberto por Freud, se manifesta em experiências com mensagens subliminares. A mente é mais do que a simples consciência. Vamos conhecer Ed. Ele parece saudável e normal, mas a mente de Ed não consegue manifestar emoções nem se relacionar com os outros. Um trabalho pioneiro. Num bairro pobre de Nova York, mestres de xadrez ensinam os jovens a pensar. Um jeito inteligente de afastá-los da droga e do crime. Para a violinista Nadia, chega a hora da verdade. A expressão máxima da mente quando pensamento e emoção se casam na música. O Globo Repórter começa a apresentar esta noite uma série produzida nos Estados Unidos e apresentada em novembro na rede educativa PBS, A Mente Humana. Nestes 6 programas, vamos viajar pelo universo mental. Antigas verdades e novas descobertas sobre o que o homem tem de mais precioso. Podemos viver sem os membros ou sem olhos, mas sem a mente não somos nada. Nosso modo de pensar é único. Usamos as emoções e a intuição, o que nenhum computador pode fazer. E controlamos as reações e os impulsos, o que nenhum outro animal consegue. É a mente que nos faz livres. Liberta-nos de um eterno presente. Dá sentido e meta às nossas vidas. E dá a esperança de que vamos melhorar o mundo. A mente é tão vasta que escapa a uma definição simples. É a consciência e o inconsciente juntos. É a realização plena do cérebro. É a integração de 100 bilhões de neurônios. Mas a mente é muito mais que qualquer número. É o infinito, o fim e o começo de tudo. Nossa história começa 17 mil anos atrás numa caverna da França. Aqui em Lascaux, o homem pré-histórico deixa um dos primeiros testemunhos da mente humana. Um mundo que chega até nós pela linguagem eterna das imagens. Nossos guias, o artista plástico Jonathan Kenworthy e o antropólogo Donald Johanson. Os animais foram pintados para serem vistos à luz vacilante das fogueiras, diz o antropólogo. O efeito é como se as figuras se movessem, parecem vivas. Para Jonathan, o artista, estes desenhos revelam a marca da mente humana. Não são uma cópia literal e mecânica do que o homem pré-histórico vê, e sim uma representação de como ele sente e vivencia o mundo. Mais do que animais, ele pinta aqui sentimentos e emoções, a excitação de uma caçada. Mas é no fundo de um poço escondido que achamos a melhor chave para entender a mente do homem pré-histórico. A única figura humana pintada na caverna. Por que o artista que pinta tão bem os animais se retrata de forma esquemática? O homem pré-histórico, como uma criança, se vê nas coisas que o atraem. Sua mente está no que ele vê. Ele não se olha para perguntar: o que sou eu? Através do seu modo de ver o mundo, dos animais que ele recria, chegamos à essência da mente do homem pré-histórico. Assim, na escuridão da pré-história, surge este órgão extraordinário, o cérebro humano, que produz a mente com uma qualidade única, a de perceber a si mesma, de ter autoconsciência, entender seu lugar no espaço e no tempo.
Por que será que este animal, com 99% do material genético igual ao nosso, nunca pintou as cavernas, nem construiu catedrais ou criou leis e justiça? Afinal, o cérebro dele, embora menor, é muito parecido com o nosso. O que será que o chimpanzé, nosso parente mais próximo, tem a nos revelar sobre o caráter único da mente humana? Jane Goodall procura resposta para esta pergunta nas selvas da África desde 1960. Estudando o comportamento dos chimpanzés, a primeira descoberta é que eles transformam um objeto para usá-lo como ferramenta. Um ramo, preparado para pegar cupins no fundo de uma toca. Até então, pensava-se que só o homem fazia ferramentas. Aos poucos, Jane Goodall descobre outras semelhanças. Os chimpanzés têm uma sociedade dinâmica como a nossa, continuamente criando novas relações entre eles. Fortes laços de amizade, mães e filhos que vivem juntos a vida toda. E, como nós, fazem guerras para aniquilar outros grupos da mesma espécie. O que então separa o homem do chimpanzé? Jane Goodall vê a diferença crucial na linguagem. Mesmo que os chimpanzés de laboratório aprendam a usar símbolos para se comunicar, eles não criam uma linguagem própria. E é a linguagem que nos liberta do presente. Permite discutir o passado e aprender com ele. E fazer planos para o futuro. Serve para passarmos tradições e cultura aos nossos filhos. Para conhecer coisas que não estão fisicamente presentes. Nisso, somos completamente diferentes dos chimpanzés. E sempre seremos. O cérebro humano é apenas um pouco mais desenvolvido que o do chimpanzé. Mas essa pequena diferença física resulta numa mente milhões de vezes mais capaz. Isso porque o homem ganhou a capacidade de pensar sobre ele mesmo, de ter autoconsciência, de refletir e de usar a reflexão para criar um modelo mental do mundo, imagens e símbolos que nos libertam da escravidão animal ao momento presente. And if you could find all the stages in the development of our species, o antropólogo Richard Leakey descobriu na África os mais antigos ancestrais do homem. Ele conta como foi se desenvolvendo a parte da frente do cérebro responsável pela consciência reflexiva. Há 2 milhões de anos, nossos ancestrais já possuíam um cérebro mais desenvolvido que os dos chimpanzés. Portanto, já tinham mais consciência de si mesmos. Hoje, o autoconhecimento humano já chega ao ponto de ver como a mente funciona. Nesta experiência, os voluntários usam capacetes de eletrodos que registram a atividade elétrica do cérebro. A pessoa tem que pressionar uma tecla ao ver um número na tela. Uma leve pressão se o número for menor que 20. Pressão forte se for maior. Às vezes surge uma cruz, um aviso de que o número vai aparecer um segundo depois. E aí, em geral, as pessoas apertam a tecla corretamente. Outras vezes o número aparece sem aviso. E aí, em geral, as pessoas erram. A novidade é que o Dr. Alan Givens consegue, usando o computador gráfico, visualizar os sinais elétricos do cérebro. À esquerda, o que acontece quando há o aviso. A parte da frente do cérebro, o lobo frontal, manda um sinal aos receptores da visão na parte de trás e às outras áreas do cérebro responsáveis pelo tato e o movimento do dedo para que fiquem em alerta. Quando o número aparece, o dedo responde corretamente. A imagem do lado direito mostra o que acontece quando não há aviso. Na ausência de uma rede de sinais ligando previamente as várias partes do cérebro, a reação ao aparecimento do número é simples, na forma de um único sinal. E, em geral, errada. A experiência do Dr. Givens confirma 2 teses. A atividade elétrica do cérebro muda a cada pensamento. E o que é mais importante? A percepção não é um processo passivo no qual apenas reagimos aos estímulos de fora. Pelo contrário,
O que percebemos depende do estado da nossa mente. Interpretamos o mundo a partir de ideias, de modelos mentais, mesmo que eles sejam inconscientes. A percepção é um processo que exige a participação ativa da pessoa. Vemos o que esperamos ver. Ouvimos o que esperamos ouvir. A realidade que percebemos é o que nós mesmos criamos na mente. Esta tarde em Norfolk, Estados Unidos. O porta-helicópteros Saipan, 240 metros de comprimento, deixa o cais. Vai ser preciso pilotá-lo para sair de um porto estreito e perigoso. São 8 da manhã no sul do Pacífico. Este catamarã de 12 metros vai navegar 100 milhas em alto mar para chegar a uma pequena ilha. À primeira vista, a navegação de cada um dos dois barcos parece ser muito diferente. O navegador do porta-helicópteros tem 25 homens e equipamento moderno para ajudá-lo a evitar o naufrágio. O piloto de um arquipélago da Micronésia não tem equipamentos, só ele mesmo. Mas no fundo a tarefa é a mesma: resolver um problema complexo explorando toda a capacidade humana de pensar. Os micronésios criaram uma bússola das estrelas, um mapa com as posições de centenas de estrelas, um modelo que contém o conhecimento que é passado de geração em geração. No mar, eles usam todo tipo de informação: o voo dos pássaros, as nuvens, o sol e as estrelas, a direção das ondas. Já na Marinha Americana, a informação consiste em telas de radar, bússolas, visores, mapas e gráficos. Na mente, tudo isso irá compor um modelo mental que irá orientar os planos e as decisões do navegador. A cada viagem, o navegador tem que passar no mais difícil dos testes: chegar à terra firme, encontrar sua pequena ilha ou perder-se no mar até morrer. A arte da navegação demonstra o que todos nós fazemos o tempo todo. Construímos modelos, resolvemos problemas, planejamos, antecipamos o futuro. É preciso navegar, e viver é preciso. A vida no bairro mais miserável de Nova York, o Bronx, é uma guerra, um desafio. Nas ruas, as crianças aprendem os descaminhos da droga e do crime. Mas há gente que luta para dar uma chance a esses jovens. Um grupo de mestres enxadristas criou clubes de xadrez nas escolas. E a garotada aderiu com entusiasmo, provando que a mente humana sempre pode crescer e brilhar, mesmo nas piores condições de vida. Numa das escolas, o mestre Bruce Pandolfini joga de costas para o tabuleiro contra todos os garotos do clube de xadrez. Bruce diz que o jogo está sendo muito bom para os alunos. Melhorou a memória, a capacidade de concentração, a disciplina, o raciocínio lógico. As notas subiram em matemática e outras matérias. O xadrez é um combate. É preciso ser um lutador de verdade para jogar bem. E os garotos do gueto têm que ser lutadores. Por isso, dão ótimos jogadores de xadrez. O menino diz que o xadrez é como a vida. Se você erra, não pode voltar atrás. Estas crianças estão acostumadas a fazer tudo intuitivamente, impulsivamente. É a lei do gueto. Mas o xadrez ensina a pensar com cuidado e usar o raciocínio lógico, coisa a que eles não estão acostumados. O jogo alia a análise e a intuição, torna a mente mais equilibrada. Dá a estes jovens a chance de se tornarem pessoas mais completas. Toda esta capacidade de planejar que distingue a mente humana depende daquela parte do cérebro que é mais desenvolvida no homem, os lobos frontais. É nas redes de neurônios dessa parte do córtex cerebral que todas as informações são processadas. Uma lesão nessa área pode ter consequências dramáticas. É o caso de Bill Musal. Ele terminou o curso de Direito em 83 como um dos alunos mais brilhantes. Disputado pelos escritórios de advocacia, iniciou uma carreira de sucesso. Um ano depois, uma violenta dor de cabeça mudou a vida de Bill.
Ana, a mulher dele, conta que Bill sofreu um aneurisma. Uma artéria estourou no cérebro e ele perdeu boa parte do lobo frontal esquerdo. Bill manteve a memória intacta, a motivação também, e até uma certa inteligência. Nos testes de quociente intelectual, ele se sai bem. Bill gosta de ver programas de perguntas e respostas na televisão e, em geral, acerta. Maybe the world's most polluted place. Brazil. Paul, what is Brazil? That's right. Can I have... Enfim, Bill é uma pessoa normal, mas não é mais o mesmo de antigamente. Sem o lobo frontal do cérebro, ele perdeu a capacidade de planejar e de resolver problemas. Exatamente o que fazia dele um advogado brilhante. Bill perdeu o emprego e se tornou motorista de um caminhão de entregas. É um trabalho que ele pode fazer com facilidade porque a tarefa é mecânica, não exige raciocínio. Ele segue basicamente o mesmo trajeto todos os dias, parando sempre nos mesmos 15 ou 20 lugares. Nos testes de inteligência, há um no qual Bill em geral se dá mal. É a construção de um jogo de armar. A doutora Muriel Rezac aplica o teste. Ela diz que o problema é que Bill mergulha na tarefa sem nenhum plano, nenhuma ideia do que ele quer fazer. Nem sequer ocorre a ele a possibilidade de ter uma meta. Vai juntando as peças ao acaso. Para a mulher dele, Ana, os últimos 4 anos foram muito duros. Você acha que está melhor? Estou. De um modo geral, você acha que está conseguindo pensar melhor? Acho que sim. Estou com mais esperança de que as coisas vão melhorar. É, você está melhor mesmo. Só que eu não sou a pessoa ideal para julgar. Eu sei como você era bom antes. Mas isso acabou. O lobo frontal que Bill perdeu é a área mais evoluída do nosso cérebro. É a última que se desenvolve na criança após o nascimento. A pequena Kathleen, como qualquer bebê de 7 meses, ainda não tem os lobos frontais plenamente desenvolvidos. O teste consiste em esconder o doce embaixo do copinho da direita ou da esquerda. Qualquer distração faz com que Kathleen se perca. Nos primeiros anos de vida, de certo modo, os pais desempenham a função do lobo frontal, orientando a criança, dizendo: se você fizer isso, veja só o que vai acontecer. Com o desenvolvimento gradual do cérebro, a criança acaba aprendendo a antecipar as consequências sozinha. O papel crucial dos lobos frontais do cérebro é uma descoberta relativamente recente. Há apenas 50 anos, a lobotomia, uma operação para separar os lobos frontais do resto do cérebro, foi introduzida no tratamento de doenças mentais, como a psicose. Os pacientes violentos se tornavam calmos. Aparentemente não havia nenhum dano. O cientista português Egas Moniz, introdutor da lobotomia, recebeu o Prêmio Nobel de Medicina em 1949. Em 1950, 18 mil pessoas nos Estados Unidos já haviam sido lobotomizadas. Esta cirurgia radical passou a ser usada não só em psicóticos, mas também em criminosos e até mesmo em jovens que não obedeciam aos pais. A lobotomia esteve em moda até os anos 60, quando se descobriu que ela apenas corta alguns sintomas dos pacientes, não cura doenças mentais e mutila a mente para sempre. O Dr. Daniel Weinberg lembra que, por ironia, o Dr. Egas Moniz é até hoje o único médico que recebeu o Nobel pelo tratamento de doenças mentais. Apesar da importância crucial dos lobos frontais, é preciso não esquecer que eles não podem funcionar independentemente das outras áreas do cérebro. No seu papel de integração, eles têm que se ligar aos centros onde chegam as informações captadas pelos sentidos, aos centros da memória, onde as informações são armazenadas, e aos centros motores, de onde partem os sinais que vão acionar os músculos. Pensar é acionar toda a rede de células nervosas que ligam as diversas áreas do cérebro.
Uma lesão séria em qualquer uma dessas áreas pode comprometer o funcionamento da mente. É o caso de Clive Wearing, um músico inglês que o Globo Repórter entrevistou num programa sobre memória em 87. Um ano depois, a equipe da série A Mente foi encontrar Clive na mesma situação, terrível, de prisioneiro do momento presente. Clive Wearing era o regente do coral Sinfonietta, um dos mais respeitados da Europa e o maior especialista em música da Renascença. Um caso raro de herpes destruiu-lhe o hipocampo, a região do cérebro essencial para a memória. A cada momento, ele esquece o que aconteceu no minuto anterior. A pedido da equipe da TV, a mulher dele, Débora, entra e sai várias vezes do quarto de hospital onde Clive vive hoje. A cada vez, ele abraça a mulher, emocionado, como se fosse a primeira vez que a visse. Clive não perdeu a paixão por Débora, nem as habilidades que já dominava, como ler música, tocar piano, cantar e reger coros. Numa visita ao seu antigo coral, é como se o velho Clive renascesse. Quando a música termina, Clive entra em convulsão. É como se de repente ele caísse de uma rede de segurança. Agora, sem a música, está de novo perdido num aqui e agora sem sentido. No quarto, Clive joga paciência, um jogo que não exige memória, e anota suas impressões num diário. Ele sempre escreve: acabo de acordar, estou consciente pela primeira vez, ou vejo Débora pela primeira vez. Ele não lembra ter escrito as frases anteriores e fica furioso quando Débora insiste que foi ele mesmo quem escreveu tudo. Clive Wearing perdeu aquela forma de memória que distingue os seres humanos dos outros animais. A forma superior de memória, aquela que nos permite recuperar o passado e nos projetarmos no futuro. A mente dele é como um barco à deriva, sem rumo e sem sentido, sempre recomeçando do zero. Débora, que continua ao lado dele, única pessoa que ele reconhece e ama, diz que Clive perdeu a mente normal, mas não a alma. O próprio fato de que ele se desespere tanto, se angustie, fique tão zangado e esteja tão apaixonado por mim, tudo isso é paixão humana verdadeira. E é isso que ele mostra em prejuízo de quase todo o resto. Tudo que ele mostra é paixão humana, nua e crua, direto do coração da mente. O esforço humano para entender a mente é tão antigo quanto a civilização. A busca da mente começa com a filosofia, e a filosofia começa na Grécia Antiga. Os gregos percebem que o conhecimento não é um simples produto da experiência, e sim algo que pode ser analisado como qualquer outro fenômeno da natureza. O filósofo grego Aristóteles, que influenciou o pensamento ocidental até a era moderna, introduziu a ideia de que a mente existe independente do corpo. O dualismo está presente até hoje. É o que se vê na separação entre a neurologia, que estuda o cérebro, e do outro lado, a psiquiatria e a psicologia, que estudam a mente. A superação do dualismo aparece no século XIX no trabalho de Charles Darwin. Com a teoria da evolução das espécies, Darwin afirma que a mente humana é o resultado da evolução da mente animal. A mente evoluiu pela adaptação do cérebro ao meio ambiente. Mas o maior avanço no estudo da mente foi dado pelo médico vienense Sigmund Freud no início deste século. Indo mais longe do que Darwin, Freud descobriu como a nossa origem animal, nossa vida instintiva, influencia a mente através de processos inconscientes. Por trás de todas as atividades mentais, o pensamento, o aprendizado, a criatividade, está a energia do desejo sexual. A teoria do inconsciente foi durante muito tempo rejeitada pela psicologia experimental,
Mas hoje também nos laboratórios, e não só nos divãs dos psicanalistas, surgem provas da atividade inconsciente do cérebro e da mente. Uma destas experiências usa mensagens subliminares. A palavra medo acaba de ser projetada durante 0,05 de segundo para o rapaz sentado de costas. Para ele foi projetada a palavra fear em inglês e para você, medo em português. Em tão pouco tempo, ninguém percebe conscientemente a palavra. Assim mesmo, ela é registrada pela mente. O rapaz da experiência vive uma neurose. Ele tem medo de falar em público. Esse medo vem de um conflito inconsciente. No fundo, o rapaz acha que os outros o veem como uma pessoa intratável e desrespeitosa. O objetivo da experiência é registrar as reações inconscientes dele. As palavras wild, intratável, e disrespectful, desrespeitoso, são projetadas subliminarmente. O gráfico da atividade elétrica do cérebro mostra um pico, 1/4 de segundo depois de ser projetada a palavra intratável. O cérebro registrou inconscientemente e reagiu com uma forte descarga elétrica, uma reação direta e imediata. Mas quando a palavra é projetada por um tempo maior e percebida conscientemente, o efeito é totalmente diferente. O cérebro leva o dobro do tempo para reagir. Segundo o Dr. Howard Chevrin, a experiência confirma a tese de Freud de que os impulsos inconscientes são reprimidos. O rapaz tem motivos para reprimir suas reações ao que essas palavras sugerem. Ele não quer enfrentar seus temores inconscientes. Por isso, quando consegue ler as palavras, sua mente faz com que a reação demore muito mais tempo a aparecer. Tudo isso mostra que os estímulos são primeiro recebidos inconscientemente pelo cérebro e depois filtrados para a consciência. Outra experiência para estudar os processos inconscientes é feita com um epilético. Joe sofre de uma forma grave de epilepsia. Para reduzir a frequência das convulsões, foi feita uma cirurgia que cortou o corpo caloso, o feixe de nervos que liga as duas metades do cérebro. Agora, os dois hemisférios cerebrais de Joe, o direito e o esquerdo, funcionam independentes um do outro. O doutor Michael Gazzaniga pede a Joe que fixe um ponto na tela. Como o nosso sistema nervoso é cruzado, o que ele vê com o olho direito vai para o lado esquerdo do cérebro, onde na maioria das pessoas acontecem os processos da consciência e da linguagem. Agora, quando a palavra panela é mostrada do lado esquerdo, ela só é vista pelo olho esquerdo, que a envia para o lado direito do cérebro. Mas como os dois lados do cérebro de Joe não se comunicam, ele não tem consciência de ter visto a palavra. O médico pede que ele deixe a mão esquerda fazer um desenho livre. A mão, comandada pelo lado direito do cérebro, o que viu a palavra, desenha uma panela. É a prova de que a palavra foi registrada de modo inconsciente. Agora, o lado esquerdo, consciente, do cérebro de Joe, vê a imagem que está à direita. E ele diz, martelo. A imagem da serra, à esquerda, é registrada inconscientemente no outro lado do cérebro. E, mais uma vez, a mão esquerda desenha o que o cérebro direito viu, uma serra. O médico pergunta, por que você desenhou uma serra? Não sei, diz Joe. Ele não tem a menor consciência de ter visto a serra, mas o desenho revela que houve o registro inconsciente. O Dr. Gazzaniga diz que no cérebro existem muitos módulos que processam informações fora do alcance da consciência. Parte dessas informações é integrada no lado esquerdo do cérebro, formando a percepção que temos de nós mesmos e do mundo. Ali, sob o comando do lobo frontal, funciona a consciência. Mas a mente é muito mais rica do que o que nós percebemos. O inconsciente, descoberto por Freud, tem uma existência física na rede de bilhões de neurônios do nosso cérebro. A consciência, esse estágio superior da atividade mental, é o que nos diferencia dos outros animais.
dentro da evolução das espécies, a consciência permite uma vantagem enorme na adaptação ao meio ambiente, permitindo ao homem superar dificuldades intransponíveis pelos outros animais, inclusive a possibilidade de mudar de planeta. A consciência nos dá liberdade diante do mundo à nossa volta, e isso nos dá prazer. Daí gostarmos tanto de inventar histórias. Em alguns casos, essa possibilidade de construir um rico mundo interior chega a ser a chave para a sobrevivência. É o caso de Joseph Kovac, húngaro, que aos 15 anos, na revolta contra a intervenção soviética, foi mandado para os campos de concentração na Sibéria, onde passou 9 anos. Apenas um garoto, ele passou por experiências terríveis. Não sabia falar russo, havia perdido a família e os amigos, estava cercado por um meio hostil. Os dias pareciam não passar. A vida foi ficando vazia e sem sentido. Ele não lembrava mais o passado nem pensava no futuro. Quando tinha 19 anos, os soviéticos mandaram Kovac para um campo onde havia uma pequena biblioteca. E a vida dele mudou. Aprendeu russo e começou a ler, a se ligar a outros presos que liam, sabiam poemas, conheciam ciência, história, enfim, toda a aventura humana que havia ficado no mundo lá fora. Através dos livros, Kovac conseguiu libertar a mente e descobriu que o pensamento é a forma mais alta de liberdade que se pode obter. É o pensamento que nos faz livres, até dentro de uma prisão. É o pensamento que nos faz humanos. Será possível medir a inteligência, determinar o que é a inteligência normal e o que não é? Em 1905, o governo francês pediu ao psicólogo Alfred Binet que criasse um teste de inteligência para detectar os estudantes menos capazes. O teste de quociente intelectual de Binet, o QI, modificado muitas vezes ao longo do século, despertou uma grande polêmica sobre uma questão fundamental: o que é a inteligência? No início, a preocupação dos testes era prever o desempenho escolar. Hoje, já se sabe que testes assim podem ser feitos sem nenhuma compreensão profunda do que realmente é a inteligência. Os testes não medem necessariamente os processos mentais superiores que envolvem os lobos frontais do cérebro. Acontece de muitos pacientes que sofreram lobotomia, ou seja, perderam as funções mentais superiores, conseguirem QIs muito altos nos testes. Nós conhecemos neste programa o ex-advogado Bill Musal, que sofreu uma lesão no lobo frontal e assim mesmo se sai muito bem nos testes de QI. Portanto, há uma diferença entre a inteligência que os testes medem e a plena capacidade mental de viver no nosso mundo. Para as crianças que vimos aprendendo a jogar xadrez, um teste muito real de inteligência é conseguir sobreviver no mundo de droga e crime do gueto. O que eles precisam para sobreviver, aprendem na rua, não na escola. O xadrez introduziu nesse quadro uma dimensão nova, porque alia a competição acirrada ao exercício da lógica, uma forma superior de inteligência. As novas teorias sobre a mente indicam que os testes de QI não medem a capacidade mental como um todo, só alguns aspectos da inteligência. Este rapaz, à primeira vista, parece normal. Ed, 24 anos, é um exímio ciclista. Ele planeja meticulosamente os passeios que faz todo sábado às cidades próximas de San Diego, na Califórnia, onde mora. Ele trabalha numa loja de bicicletas e ninguém consegue montar uma bicicleta mais depressa do que ele. Nada o distrai. E tem excelente memória. Só que Ed, apesar das aparências, não é normal. Ele sofre de um grave problema mental, o autismo. Durante muito tempo, acreditava-se que o autismo era causado por problemas psicológicos na infância. Mas estudos recentes mostram que a causa está em defeitos no cérebro que já nasce assim. O cerebelo, a região sob a nuca, por exemplo, aparece atrofiado no caso deste autista. Como normalmente o cerebelo não parece estar ligado à atividade mental,
Essa descoberta sobre os autistas sugere que a mente normal depende de um cérebro intacto, totalmente integrado, com todas as partes funcionando. O Dr. Eric Kurchesny, que trata de Ed, explica que o autista não consegue ligar os fatos aos sentimentos e às emoções. É um terrível vazio emocional. Por isso, pessoas como Ed, além de não conseguirem se relacionar com outros, não conseguem dar um sentido aos fatos que vão armazenando na memória. Ed fez uma lista das cidades vizinhas, onde vai a cada sábado, seguindo a ordem alfabética. Nessas cidades, ele visita as lojas, uma de cada vez, também pela ordem alfabética. Não há nenhum motivo para essas listas e visitas. O que ele faz é, depois de pedalar 3 horas, parar em frente à loja que planejou ver, olhar durante uns 2 minutos e voltar para casa. Na montagem das bicicletas, Ed é perfeito, contanto que não falte nenhuma peça. Qualquer imprevisto que apareça, não sabe resolver. Para ele, todos os dias são iguais. Fora os passeios de sábado e o trabalho na loja, ele não faz mais nada, não toma nenhuma iniciativa. Fica horas sentado no quarto, falando sozinho, repetindo suas intermináveis listas de fatos sem sentido. Noel Patterson também é autista. Ele vive numa casa para adultos que sofrem de autismo na Inglaterra. E, apesar da grande dificuldade em pensar, em se comunicar e se relacionar com os outros, Noel tem um talento notável para a música. Ele memoriza instantaneamente qualquer melodia que ouça e é capaz de tocar o que ouviu. Só que Noel, por causa do autismo, toca maquinalmente, sem nenhum sentimento. E apenas repete o que ouve. É incapaz de atender ao pedido de tocar de memória uma melodia que já conhece. Ou seja, ele não aprende nada. A incrível facilidade para captar as notas que ouve é um potencial que Noel não tem como desenvolver. Para isso, ele teria que conseguir abstrair, pensar, planejar, se adaptar a situações novas. Mas o autismo de Noel impede que a mente dele desempenhe essas funções superiores. Ele está condenado a apenas repetir como máquina o que derem para ele ouvir. Há um abismo entre a música de Noel e a da violinista Nadia Salerno-Sonnenberg. O abismo que separa a mente autista da mente normal. Ensaiar um concerto é um processo que envolve muito mais do que simplesmente aplicar o talento e a emoção. Exige pensamento e inteligência. Requer concentração. Envolve memória, percepção, treino e planejamento. É caminhar para uma meta bem clara, de uma forma altamente lógica e organizada. Nadia tem que analisar e trabalhar cada pequeno detalhe. Ela conta que o concerto de Brahms é o preferido dela desde os 8 anos de idade. Ela sabe as notas de cor desde pequena. Mas, para tocar novamente o concerto, ela passou os últimos meses estudando toda a partitura, reanalisando cada trecho para encontrar as estruturas do concerto, como os temas se articulam, como cada trecho está ligado aos outros. Mesmo tendo tocado 100 vezes, diz ela, a cada vez é preciso treinar de novo toda a entonação do violino. O objetivo é dominar a técnica tão completamente que não seja preciso pensar nela na sala de concertos. Desse modo, com o domínio da técnica, o músico pode deixar as emoções virem à tona. A cada vez, as emoções e sentimentos são diferentes. O ser humano, no que ele tem de mais íntimo, é imprevisível. O concerto de Brahms, diz Nadia, desperta todas as emoções. É forte, é suave, é rápido, é lento. Tão belo que é quase religioso. Quando toco, diz ela, sinto como se estivesse me afogando em emoção. No palco, diz Nadia, todos os detalhes se unem, tudo dá certo.
Todos estão com você e você está em harmonia. É o que tenho buscado toda a minha vida. Nada pode perturbar esse sentimento maravilhoso. No verão de 1973,